Olá! O TV em Revista traz relevantes informações sobre o Parlamento Paulista, além de ações do governo estadual e de acontecimentos em outros segmentos que também interessam a sociedade. Esta edição destaca a chegada em São Paulo das primeiras doses da vacina Coronavac, com estudos prestes a serem concluídos, e uma importante conversa com a deputada estadual, a doutora Damares Moura, sobre iniciativas de combate à violência contra mulheres e menores de idade. Acompanhem com a gente a partir de agora. Parte das ações da deputada estadual doutora Damares Moura, do PSDB, no Parlamento Paulista, tem como foco o combate à violência contra mulheres e crianças. A parlamentar falou conosco sobre alguns de seus projetos voltados a essa causa. Cumprimentar a todos os telespectadores que nos acompanham para tratarmos de um tema que é tão significativo para este tempo que nós estamos vivendo e tão rodeados que nós estamos, especialmente os indivíduos mais vulneráveis, por contextos de muita violência, desrespeito e tantas outras formas de intolerância humana que se apresentam neste tempo. Portanto, é sempre uma oportunidade muito rica a de nós compartilharmos aquilo que estamos fazendo e o que nós podemos fazer como sociedade, não é? Afinal, conviver em sociedade exige de todos nós, os participantes, não é? Ou então os tripulantes desta mesma nave, não é? Que é a vida em sociedade. Todos nós temos que contribuir de alguma forma e, claro, nós que estamos no parlamento temos o dever, não é, de estarmos comprometidos permanentemente com a promoção da paz social, da igualdade, da justiça para todas as pessoas. Não é isso, Melissa? Muito obrigada pela oportunidade e cumprimento a todos, então, na sequência. Isso, exatamente, deputada. A senhora, desde o começo do seu mandato, a senhora tem posicionado a sua atuação no combate à violência contra mulheres e contra crianças. São inúmeros projetos. Então, até por isso que o programa não vai falar só de um projeto, vai falar de muitos projetos, e não dá nem para falar de todos, porque realmente foram inúmeros projetos que a senhora apresentou nesse sentido. A senhora sempre lutou por esses temas na sua vida, antes da Assembleia Legislativa. Essa luta é uma luta infinita, deputada? Por que a gente precisa ainda tantas leis para tratar desse tema que a gente debate, mas vê que ainda temos tantas ocorrências nesse sentido? Essa luta é uma luta permanente. Então, quando você chama de luta infinita, é muito boa a expressão que você utilizou, e eu vou só complementar. É uma luta permanente. E é lamentável que seja assim, porque, na verdade, o ideal seria transformarmos estas realidades, né, e não termos que estarmos nesta vigilância constante, inclusive na propositura, né, de legislações que ampliem rede de proteção, né, que ampliem as possibilidades de tratar, de acolher, de recuperar. Não deveria ser assim. Nós deveríamos nos empreender numa transformação social, não é, que pudesse, então, ser o ambiente de convivência. Mas a gente percebe que, ao contrário disto, é a própria violência que se renova nas suas mais diversas formas. Então, quanto mais nós estamos comprometidos no combate, na prevenção, na conscientização, mais se renovam as formas de violência. Portanto, ainda que nós não tenhamos
ou pelo menos até que nós tenhamos, não é, uma realidade social diferente desta, o que nos resta, Melissa, é exatamente esta constância, não é? Esta luta permanente para transformar esta realidade e para oferecer, não é, às vítimas melhores condições de se recuperar, não é? Melhores condições de se reconectar com a vida, melhores condições de serem incluídas novamente na vida em sociedade, na participação social, não é? E, especialmente, eu tenho muita esperança na prevenção. Eu vejo que a repressão é importante, o tratamento das vítimas é importante, a reinclusão das vítimas é importante, mas a prevenção, ela tem um caráter de consistência muito maior, porque nós estamos conscientizando para que o mal não aconteça, não é? E isso é fundamental, porque quando ele acontece, são várias as atuações que o Estado, né, que a família e que outras organizações precisam ter para a recuperação da vítima. Então, o melhor é prevenção. E a prevenção, a conscientização, e depois, se for o caso, a repressão, o tratamento, o acolhimento, não é, da vítima. E também é importante a gente dizer que o agressor, ele precisa receber um olhar também do Estado, não é? Porque ele vitima alguém hoje, mas amanhã ele pode vitimar outra pessoa, e é uma cadeia, uma sucessão, não é, de ocorrências que podem ser promovidas pelo agressor, e que, se ele também não for recuperado, embora a ênfase do meu trabalho não seja esta, mas eu tenho consciência, né, de que, se o agressor também não receber por parte do Estado ou de outras organizações da sociedade civil algum tipo de destinação, não é? Ele vai perpetuar a sua prática, não é? Contra outros indivíduos. Então, eu gosto quando você fala ou pergunta, esta luta, ela é infinita? Ela não vai acabar? Eu não sei se ela vai acabar, mas o que eu estou convicta é que ela tem que ser constante. Não podemos abaixar a guarda, não é? Não podemos recuar de estarmos comprometidos no combate, na prevenção, na recuperação, na ampliação da rede de proteção. Isto é indiscutível, que precisamos manter essa vigilância e essa constância. A gente sabe até, deputada, que a gente tem aqui no Brasil uma legislação até moderna no combate à violência e contra a mulher. Essa questão do agressor é prevista na Lei Maria da Penha, e é importante que a gente coloque essa ênfase, porque o que a senhora observou é muito sério. Se o agressor não for tratado, ele vai voltar a ser um agressor. Então, é uma observação muito pertinente. Mas eu queria falar com a senhora sobre, entrando já aí na questão dos projetos em si. Um dos projetos da senhora, que a senhora apresentou, assegura que as escolas capacitem as crianças e adolescentes para identificar e prevenir a violência doméstica e o abuso sexual. Quando esse projeto se tornar lei, a gente pode ter expectativa, deputada, de que o impacto, que não tenha um impacto não só entre as meninas, mas também com os meninos. Esses estudantes, eles poderão se tornar multiplicadores do que foi ensinado. Lembrando aí, só para dar uma ênfase, que o projeto quem quiser procurar, é o 647 de 2020, é uma iniciativa fantástica, e uma das iniciativas fantásticas que a senhora apresentou. Melissa, esse projeto nasce de um sonho, porque, veja, eu tenho uma experiência prática, como advogada, né? Minha formação é uma formação jurídica, e
E claro, eu também venho de um voluntariado muito já de anos, né, no atendimento das vítimas do abuso e da violência, com ênfase em mulheres, né, crianças, que são indivíduos muito vulnerabilizados e são vítimas recorrentes do abuso e da violência. Então, eu tinha uma consciência profunda, eu tenho uma consciência profunda de que os processos educativos, eles são transformadores e eles são salvadores. Não é? Eu vejo a educação como uma porta que transforma e que salva pessoas. Informação, e por isso que eu sou tão favorável às campanhas, não é? As pessoas, você sabe que eu propus um projeto de lei que institui o Dia Estadual da campanha Quebrando o Silêncio, que essa lei já foi aprovada e sancionada, está em vigor no estado de São Paulo, não é? Porque eu acredito nas campanhas, eu acredito na educação, e aí eu estou falando agora da educação formal. Então, o que a gente idealizava? O que eu idealizei? As crianças, especialmente as crianças que são vítimas silenciosas do abuso e da violência. E por que são vítimas tão silenciosas? Exatamente porque a criança, ela não tem consciência do mal que ela está sofrendo, a criança não tem compreensão, ela não tem entendimento sobre o mal que ela está sofrendo, porque o agressor, em geral, o abusador, ele promove o abuso e a violência contra a criança, em geral, não é com uso de força, mas de convencimento, de recompensa. Então, as ferramentas utilizadas pelo abusador de crianças é o convencimento e a recompensa. Dificilmente é o uso de força e menos comum ameaça. A ameaça também é uma ferramenta. Muitas crianças não denunciam porque são ameaçadas. Ou é uma ameaça contra elas mesmas ou uma ameaça contra alguém da família, não é? Mas, em geral, o abusador de crianças, ele usa o convencimento e a recompensa. E isso não leva a criança, não é, à compreensão de que está sofrendo um abuso. Ela é convencida que aquela prática que está sendo promovida pelo abusador é algo aceitável, né, que pode acontecer, que é normal. Porque é assim que o abusador convence a criança, que é bom, que é normal, que é próprio daquela relação que ele mantém com aquela criança, porque geralmente o abusador é alguém próximo, é um parente, é um amigo, não é? Muitas vezes é o próprio genitor, não é? É o avô, é o vizinho. Então, é a necessidade da gente treinar as crianças. Ela é inadiável. Alguém pode divergir do meu pensamento, né, de que a gente precisa treinar nossas crianças para entenderem, não é, o que é um abuso. E vamos falar aqui de uma forma bem direta, não é? Onde, que partes do corpo não podem ser tocadas, não é? Quanto tempo alguém não pode tocar em alguma parte do seu corpo? Quem não pode fazer isto? Em que situações isso não pode acontecer? Para que a criança saiba, numa primeira tentativa, ou, infelizmente, quando isso aconteça pela primeira vez, que ela já saiba identificar que está sendo vítima, né, de uma prática abusiva, porque a gente ajuda as nossas crianças a contarem para alguém. Né? Elas precisam contar, elas precisam denunciar. Eu faço palestras, Melissa, para crianças e adolescentes sobre esse tema, né? E é tão interessante falar com as crianças, porque
numa última palestra que eu fiz, tinha crianças que perguntavam, na verdade, as crianças sentem muito medo, né? E eu percebi que, por parte de algumas, as dúvidas estavam relacionadas ao medo que elas sentem de contar as coisas para os adultos. E tudo isso nós precisamos derrubar. Nós precisamos desmistificar, né? O medo não pode impedir você de contar. A ameaça que você sofreu, não é? Ela é apenas uma ameaça. Você não pode ser impedido de forma alguma, você tem que contar para alguém. É a forma que você tem de preservar seu corpo, de salvaguardar sua segurança, de não, daquela prática não ser repetida. E é preciso falar isso com uma linguagem adequada, não é? O projeto propõe, Melissa, linguagem adequada. O projeto propõe que nas escolas professores sejam capacitados a tratarem deste tema de forma adequada com as crianças, mas este conteúdo precisa ser introduzido de forma intencional e de forma formal é uma redundância, me perdoe, mas tem que ser um conteúdo formal. Ele tem que fazer parte, não é, daquilo que as crianças vão aprender na escola. Este é um tempo que a gente não pode mais recuar dessas iniciativas diretas e corajosas, não é, de introduzirmos este conteúdo e falarmos disso abertamente, de forma adequada com as nossas crianças, para que elas possam ser também cooperadoras deste esforço de salvaguardar a segurança, não é, a integridade sexual, não é, a integridade física das nossas crianças. Então, esse é um projeto que eu sonho muito com a aprovação e a sanção dele e a implementação nas escolas, porque eu tenho certeza que a partir dessa consciência, a partir desse processo educativo intencional nas escolas, as nossas crianças vão conseguir identificar de uma forma mais rápida, mais clara e buscar ajuda em tempo oportuno de serem atendidas e de serem acolhidas. Sem dúvida. Deputada, outra proposta da senhora, até falando um pouco sobre essa questão das semanas educativas que a senhora comentou aí na sua resposta, é sobre a Semana Estadual para as Meninas, que é para fomentar ações socioeducativas preventivas na promoção dos direitos das meninas e das mulheres adolescentes, bem como conhecer a necessidade de ampliar estratégias para eliminar desigualdades sociais em nosso estado. De que forma esse debate, a informação pode impactar no reconhecimento como vítima, deputada? E também nas notificações. Eu acho que isso também tem a ver com o que a senhora acabou de falar, da criança não identificar, às vezes, que está sendo abusada, né? Que o abuso é um abuso, efetivamente. Então, a Semana das Meninas, na verdade, é uma inspiração trazida pela própria ONU, não é? Mas também é uma inspiração obtida de um projeto que já acontece aqui no estado de São Paulo, não é? Que é o projeto Garotas Brilhantes. Esse projeto Garotas Brilhantes, ele é exatamente para o empoderamento das meninas. Porque já se sabe, e a própria ONU divulga isso e divulgou com muita intensidade na primeira quinzena ali da pandemia, a ONU divulgou um documento, não é, com 14 medidas a serem adotadas pelos países do mundo, não é, em defesa e para a proteção de mulheres e meninas durante a pandemia, que seriam, e isso está se confirmando com os números, as maiores vítimas do isolamento social, que as coloca numa hiperconvivência com seus agressores, não é? E se aquelas que já sofrem violência já sofriam quando estavam com seu agressor, imagine passando agora, não é, muito tempo ao lado dele, o que favorece a ocorrência da violência, do abuso. E então a ONU considera mulheres e meninas grupos muito vulnerabilizados
da sociedade, especialmente nas relações domésticas e intrafamiliares, não é? E essas meninas, não é? Elas são vítimas das mais diversas formas, não é? De violência e de ofensa à sua integridade moral, física, sexual, e trazê-las para um contexto de autovalorização. Então, a Semana das Meninas não é apenas para conscientizá-las sobre os riscos que sofrem, como identificar, não é, estas espécies de violência, mas também para empoderá-las no sentido de que eu tenho valor. Eu posso identificar minha vocação profissional nesta Semana das Meninas por meio das várias ações que podem ser promovidas em escolas, em organizações da sociedade civil, em igrejas, não é? Rodas de conversa e outras atividades, não é? Que possam incutir na mente dessas meninas o seu valor. E o quanto elas podem se libertar de ciclos de violência, de ciclos abusivos, se reconectarem com a vida, identificando o seu valor, não é? Identificando uma profissão, voltando, não é, para o ambiente escolar, não é? E muitas meninas nesse projeto, Garotas Brilhantes, que já acontece no estado de São Paulo, idealizado pela professora Neuza Ferraz, que já lançou um livro, inclusive, que se chama Garotas Brilhantes, não é? Quantas meninas se descobriram já profissionais, não é? Quantas meninas se descobriram com possibilidades que elas não tinham identificado para resgatá-las e reconectá-las com a vida. Então, essa Semana das Meninas é para conscientização, é para empoderamento, é para atividades práticas, não é, que possam, de fato, resgatar o valor próprio dessas meninas, especialmente as mais vulnerabilizadas. Só lembrando o pessoal de casa, esse é o projeto 648 de 2020. Eu tô falando os números dos projetos, deputada, porque de repente quem está em casa se interessa de ver um pouco melhor a proposta, de se aprofundar um pouco melhor na proposta, e eu acho que isso é importante. E aí a senhora apresentou um outro projeto, que é o 399 de 2020, para humanizar o atendimento das vítimas de violência em delegacias. Essa é uma questão de grande discussão, porque algumas vítimas se declaram desestimuladas em razão do atendimento em si. A senhora avalia que isso pode trazer impacto tanto para aumentar as denúncias, quanto para melhorar a sensibilidade de quem faz o atendimento nas delegacias? Então, esse é um grande desafio, não é? Porque tudo isso é para a gente criar ambientes favoráveis à denúncia. Porque já que o maior obstáculo para se combater violência contra a mulher é o silêncio da mulher, e o silêncio, ele é resultante de várias condições. Não é apenas porque ela tem medo de ir a uma delegacia, e que lá ela pode ser revitimizada, né? E que lá ela vai estar juntamente com outros pessoas que praticaram outros delitos, e isso pode gerar uma situação de revitimização, enfim. O silêncio da vítima, o silêncio da mulher que sofre violência, ele não é resultante só deste medo de ir à delegacia, né? Mas também existe a questão da dependência econômica do parceiro, existe a questão da vergonha de se expor socialmente diante da família, dos amigos, né? Também existe a questão dos filhos, né? As mulheres não denunciam para manter a unidade familiar, para que os filhos não saibam, não é, que aquela família ou que aquele casal está envolto, né, numa situação de violência. Então, existe a dependência emocional, porque muitas mulheres, elas confundem o comportamento desse agressor e elas não sabem se ele é bom, se ele é mau, porque também tem uma relação, não é, de recompensa que o agressor oferece à sua vítima para confundi-la, então ela não sabe se ama ou se ela odeia esse agressor. Então, são razões, algumas das principais razões porque a mulher não quebra o silêncio. Mas uma delas é o medo de ir à delegacia.
Porque nós temos aqui em São Paulo mais de 130 delegacias da mulher, que são delegacias especializadas, onde existe um atendimento adequado, especializado e direcionado, não é, para as mulheres vítimas de violência. Mas nós temos um outro número muito maior de delegacias comuns e há mulheres que não acessam, do ponto de vista geográfico, uma delegacia da mulher, né? Porque não tem ali no seu bairro, porque não tem ali na sua cidade. E ela vai ter, se for o caso de denunciar, ela vai ter que ir a uma delegacia comum. E nas delegacias comuns, as pessoas, em geral, têm medo de ir à delegacia, porque elas imaginam um ambiente hostil, né? Um ambiente, enfim, que assusta as pessoas comuns. E, de fato, isso pode acontecer. Não é? Há mulheres que chegam e existem várias ocorrências para serem registradas ali no momento que ela chega e ela fica apavorada com aquele ambiente e ela vai embora. E ela não denuncia. Então, esse projeto de lei é para autorizar o Estado a fazer um atendimento qualificado das mulheres vítimas de violência, e isso se traduz num atendimento inicial psicológico que acalme esta mulher e que a coloque em condições ou numa relação de segurança ou de confiança para ela proceder ao registro da ocorrência policial. Para que ela tenha, não é, minimamente a condição emocional, ela já traz ali, não é, uma dor, uma angústia, um sofrimento, muito sofrimento acumulado para algumas por anos e por uma vida inteira. Não é? Então, chegar ali e receber um atendimento inicial, não é, em forma de triagem, para fazer dar este conforto inicial à mulher e criar um ambiente de segurança para ela poder proceder, então, ao registro da ocorrência policial. Isso, para mim, é uma necessidade urgente em nossas delegacias. Eu me refiro às delegacias comuns, não as delegacias especializadas da mulher, que aqui no estado de São Paulo funcionam muito bem, com atendimento qualificado e endereçado a esta mulher. Deputada, a gente está chegando ao final da nossa conversa e nem vai dar tempo de falar de todos os projetos, porque realmente, como eu falei, eu já tinha avisado, são muitos e atuando em várias frentes, assim, não são projetos parecidos, são projetos totalmente diferentes e que criam ali um ciclo de segurança para essa vítima de violência. Mas eu não posso deixar de falar, deputada, da CPI, que trata da violência sexual contra estudantes de ensino superior, que a senhora é presidente dessa CPI, e que é uma CPI que traz um assunto que é extremamente delicado de se abordar, e a senhora e as demais parlamentares têm feito isso com bastante delicadeza, mas, infelizmente, vocês foram vítimas de uma situação absolutamente desrespeitosa. Quem acompanha aí o dia a dia da Assembleia Legislativa e estava acompanhando ali os trabalhos naquele momento, ficou indignado com aquela situação, que nem vale a pena dizer o que aconteceu exatamente, porque foi desagradável, mas eu queria não falar desse assunto, mas falar, as mulheres na política, deputada, elas incomodam? Trabalhar para coibir esse tipo de crime é uma luta maior para as mulheres? Eu acho que é uma luta maior para as mulheres estar na política, por todas, não é, as atribuições que nós já temos que desempenhar na sociedade, não é? Mas, de fato, essa ocorrência que se deu durante uma reunião da CPI, ela é um exemplo clássico do quanto, né, os agressores, os abusadores, eles são destemidos, não é? E o quanto eles estão incomodados com este esforço que nós estamos fazendo aqui na Assembleia Legislativa para apurar a violência sexual contra mulheres. Né? Embora sejam
embora seja um recorte específico, são mulheres no ensino superior, são mulheres universitárias, de qualquer forma você percebe que nós estamos incomodando. Mulheres, porque a CPI ela é predominantemente composta por mulheres, presidida por uma mulher, tendo como relatora uma mulher, não é? Nós estamos incomodando, porque somos mulheres e porque estamos investigando, não é? A violência sexual contra mulheres. De fato, são desafios que apenas nos motivam ainda mais, porque não há, Melissa, uma ferramenta mais poderosa, a meu ver, do que as próprias mulheres, juntas nesse esforço de garantir proteção, segurança e combater a violência contra outras mulheres. Mas só mais uma palavrinha final, acho que não tenho mais tempo. Você falou uma coisa bem adequada. Os meus projetos de lei, eles enfrentam questões com as quais eu me relacionei no meu voluntariado, não é? Então, a gente aborda acolhimento nas unidades de saúde para vítimas de violência, acolhimento nas delegacias de polícia, a gente aborda a questão da criação de postos de trabalho para mulheres vítimas de violência com dependência econômica dos parceiros, a gente trata do treinamento de crianças para identificação do abuso e da violência nas escolas, né? Então, é uma abordagem bem macro, né? E endereçada a espaços de convivência humana, não é? Instituições, locais onde essas pessoas sofrem ou onde elas devem ser acolhidas. Eu tenho muita honra de ter proposto esses projetos de lei e agora lutar para aprová-los aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. O Dia Estadual de Prevenção ao Acidente de Trabalho, em 23 de novembro, foi abordado em uma boa entrevista com a engenheira civil e de segurança do trabalho, Ana Paula Kinoshita. Todos os profissionais, tá? E empresas, elas estão atentas à saúde e ao bem-estar do trabalhador, tá? No caso que nós estamos passando esse período de pandemia, tá? A prevenção está em alta, não só na questão de usos dos EPIs, mas no geral, né? Então, quanto mais prevenir, melhor do que remediar, como dizia, né? Ditado. E como é que então, faz? Desculpa. Pode falar. E como é que faz para a gente ter a prevenção em mente, né? Porque diz que o seguro morreu de velho, mas a gente no dia a dia, no corre-corre, porque paulista e paulistano não para de correr nunca, né? Mesmo durante a pandemia. Às vezes isso é esquecido. Como é que faz para, principalmente, claro, o olhar da empresa, e hoje, claro, o funcionário colaborando também, todos trabalhem juntos para manter ambientes mais seguros? No caso de uma empresa, tá, ela já tem até uma comissão, né, que a gente chama CIPA, que ela é responsável em acompanhar o funcionário lesionado, tanto na saída quanto no retorno, tá, ao trabalho. E no caso, a gente se falando de uma empresa, às vezes nem empresa, mas uma pessoa autônoma que vai prestar um serviço na tua residência, ela tem que estar também com os equipamentos de segurança, tá? Seja luvas, capacete, óculos, dependendo do tipo de trabalho, tá? Então é importante, tá, porque isso não é questão de... antigamente muitas pessoas falavam assim, mas tem que fazer isso. Não, hoje em dia é obrigatório, né? Todas as empresas prezam pela saúde do trabalhador, tá? Na questão dos equipamentos de segurança, dando treinamento, e evitando, porque um trabalhador sendo afastado por problema de saúde acaba sendo um prejuízo, né? Ana Paula, quem fala aqui é a Lilian. Mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, trazendo informações de utilidade pública aqui para o telespectador. Ana Paula, hoje como é o dia, né, o Dia Estadual de Prevenção de Acidentes de Trabalho, minha pergunta para você seria o seguinte: você acha que aqui no Brasil existe uma cultura racional de pensar na prevenção de acidentes? Olha, é o que nós profissionais da área, seja de segurança do trabalho, da engenharia em si, os profissionais que se preocupam, os médicos, enfermeiros,
nós estamos há tempos tentando fazer com que as pessoas comecem a cultura, né, da prevenção em todos os setores, tá? Porque isso é muito importante, evita-se muitos desgastes na questão, indo para um lado que assim, acaba afetando e refletindo na empresa, entendeu? Então, tá sendo bem, por isso que eu digo, esse período que a gente vem passando atípico, ele tem ajudado a todas as pessoas em si, independentes de trabalhar em empresas. Acho que a gente teve uma conexão probleminha de conexão. Mas você sabe, eu estava vendo aqui, Lilian, o que é mais recorrente em acidentes de trabalho: quedas de altura, lesões causadas por instrumentos de trabalho, choque elétrico. A gente não está em nenhuma dessas no nosso dia a dia, né? Mas, por exemplo, lesões por esforço repetitivo. Quem digita muito acaba se enquadrando aí dentro dos acidentes de trabalho mais comuns e repetitivos. A gente já teve a conexão restabelecida. A senhora nos ouve, dona Ana Paula? Ana Paula? Desculpa, caiu a ligação. Está me ouvindo? Sim. Ana Paula, fala uma coisa, o verão está chegando, né? E um dos cuidados que devemos ter com o ar-condicionado, principalmente nessa época de pandemia, qual seria a prevenção que deveríamos ter referente a isso? Tá, referente a isso, te adianto que a manutenção adequada em todos os equipamentos de ar-condicionado, isso até ventiladores, porque evita um problema para a saúde. E já adiantando aqui, o ar-condicionado, ele não provoca, ele não vai disseminar o Covid, tá? Isso, conversando com o pessoal da Brava, do qual eu também faço parte, já foi feito todo um trabalho onde ficou claro que ele até ajuda a evitar qualquer tipo de proliferação de doenças, né? Então, eles tendo bem com uma manutenção assídua, né? Seja mensal, não digo nem mensal, mas anual, ela com certeza vai evitar para que as pessoas não tenham problemas relacionados à parte pulmonar e etc. Ana Paula, a gente está falando aqui das empresas, você falou sobre a CIPA, então já existe toda uma regularização para isso. Agora, o trabalhador doméstico, alguma orientação específica? Sim, no caso, tá, as empregadas domésticas, a diarista, não que seja obrigatório a patroa, isso falando de leis, tá? Não que seja obrigatório a patroa fornecer os equipamentos de segurança, mas é primordial, né, nos dias de hoje, você evitar um problema maior. Por exemplo, um equipamento de proteção individual, o que ele é? Se a pessoa ela trabalha numa residência aonde ela vai ter contatos com já vai ser diário, com produtos químicos, tá? Antes de mais nada, a recomendação é verificar se essa pessoa ela não tem uma alergia, se ela não tem problema, tá? Para evitar um problema ao empregador. E no caso, os equipamentos de segurança que a gente recomenda, de EPIs, seriam máscara, óculos, luvas, uma bota, dependendo de onde vai, né, trabalhar. No caso dos outros profissionais que vêm fazer serviço numa residência, numa obra, também ele tem que estar todo equipado, tá? Porque vai assentar um piso, ele vai ter vai levantar aquele pó, a sílica, que isso causa um problema no pulmão, tá? Então, o ideal é ter a máscara, ter o óculos, todo o equipamento em si, para evitar um problema. Nós estamos conversando com a Ana Paula Kinoshita, ela é engenheira civil e de segurança do trabalho, porque hoje, segunda-feira, 23 de novembro, é o Dia Estadual de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Agora, eu queria que você falasse, Ana Paula,
A pessoa que trabalha, por exemplo, numa construção civil e ela está sujeita a diversos acidentes, muito mais do que nós que estamos no escritório. Então, a pessoa vai fazer uma solda, né? Tem que ter o equipamento, né? Vai escalar um prédio, as cordas têm que estar boas e tudo mais. Se o funcionário vê alguma coisa que fala, poxa, isso aqui não está muito legal, não está seguro, mas ele tem receio de falar às vezes para o patrão e vai e se arrisca. Por exemplo, num andaime que não tá bom. Existe algum canal de denúncia ou de informação que ele pode acessar? No caso, se é uma empresa já bem conceituada no mercado, uma empresa já, diria, que já tem ela já trabalha com esse tipo, ela já se preocupa com esse tipo de problema, para evitar esse problema, tá? Então, ela já tem um técnico de segurança do trabalho, ela já tem um profissional que vai ser responsável pela verificação e manutenção de todos esses tipos de equipamentos, né? No caso, como você mesmo citou, na questão de um balancinho. Então isso é primordial numa obra, ter um profissional que ele vai fazer todo esse plano de segurança para evitar qualquer queda, qualquer problema, que isso vai gerar um transtorno para a empresa. Diretor de atendimento do Detran de São Paulo, Lídio Machado, esclareceu algumas dúvidas sobre os serviços digitais do departamento neste período de pandemia da Covid-19. O Detran já vinha trabalhando com uma transformação digital e durante a pandemia isso foi intensificado, justamente para poder trazer a possibilidade da execução de serviços durante a pandemia. E agora a gente vem trabalhando, né, a melhoria e a inclusão de outros serviços para que, de forma virtual, o cidadão sempre tenha mais conforto, né, nas suas demandas em relação ao Detran. Lídio, uma boa tarde, mas mais uma vez a gente agradece a participação aqui do Detran, que sempre tem vindo aqui mostrar, né, a tecnologia, as inovações que vocês vêm fazendo. E durante a pandemia, pelo que a gente estava olhando aqui, foi ampliado mais de 50% de serviços através do aplicativo. Você poderia estar falando para a gente um pouco como é que está sendo a recepção da população, se isso também está crescendo conforme a demanda? Boa tarde, Lian. Sem dúvida. Realmente, a gente tinha 43 serviços aproximadamente. Hoje nós temos mais de 70 serviços digitais. A própria pandemia, Lilian, ela acabou aculturando a população, né, de certa forma, porque com o isolamento social, muita gente se utilizou, né, de aplicativos, de plataformas digitais de uma forma geral. E com o Detran não tem sido diferente. Muita demanda através né, do digital. Só para se ter uma ideia, veja só, no mês 7, no mês de julho, as unidades ainda não estavam atendendo presencialmente. E a quantidade de transferências de veículos feita foi maior do que muitos meses do ano passado, quando a transferência de veículo só era possível de forma presencial. E agora, em outubro, a quantidade de serviços de transferência, mas aí já considerando também o presencial, ela já foi maior do que todos os meses do ano passado, né? Você comparando qualquer um dos meses de 2019 com o mês de outubro de 2020. Então, tem sido muito utilizado e é um canal importante, não só para o conforto ao cidadão, mas também, principalmente nesse momento, né, que nós tivemos tanta demanda represada, para que você tenha uma porta maior de entrada, né, para o cidadão em relação aos seus serviços, porque, como é sabido, o atendimento presencial ele está com a capacidade reduzida em função do distanciamento social, não é? Então, tem sido de muita importância e aí, em relação à sua questão, sim, o cidadão tem aderido aos serviços digitais e ele tem aumentado a cada mês. Lídio, as unidades presenciais físicas estão abertas do Detran ou não? Sim, estão, Jeremias. Todas as unidades estão funcionando, como eu falei, né, anteriormente, com a capacidade reduzida, seguindo todos os protocolos de segurança. E é bom lembrar que, desde que nós voltamos da pandemia, nos municípios onde você tem Poupatempo e tem Ciretran, o atendimento presencial está todo dentro do Poupatempo, né?
e nas demais localidades onde você não tem poupa-tempo no município, está a Ciretran aberta normalmente, também com a capacidade, né, reduzida. Quais são os serviços principais que vocês oferecem digitalmente? Olha, tem a renovação de CNH. Renovação de CNH, a pessoa anteriormente precisava ir até um atendimento presencial, dar início ao processo, dali ela era direcionada a exame médico, ao psicotécnico quando necessário, dependendo da categoria da CNH, e aí ela voltava para pegar sua CNH num atendimento onde ela já tinha passado, né, no presencial. Então hoje, com o digital, a pessoa entra no aplicativo, está disponível no portal do Detran, no portal do Poupa-Tempo e também no aplicativo do Poupa-Tempo. Ela entra no aplicativo, ali ela já coloca a intenção dela de fazer a renovação de CNH, já é encaminhada para o médico, ali já tem a opção, né, já vem a opção do médico que vai fazer o exame da pessoa, da mesma forma psicotécnico, para o caso das categorias C, D e E. Ao término, ela faz a taxa do pagamento da CNH com a postagem de correio e recebe o documento em casa. Então, veja, Jeremias, que com poucos cliques a pessoa não se desloca até um atendimento presencial e recebe seu documento em casa. Mas tem a CNH, que eu acabei aqui falando um pouco do funcionamento, tem transferência de veículo, tem várias consultas, né, de certidão de prontuário, várias consultas de autenticidade, enfim, licenciamento, que desde o dia 8 de maio ele é digital, licenciamento você faz o pagamento na rede bancária e horas depois você pode baixá-lo também no aplicativo, ou baixar no desktop, pode imprimir o licenciamento no papel A4, o licenciamento não é mais aquele documento verdinho, né, que nós tínhamos até então. Enfim, os principais serviços que são o licenciamento, a transferência de veículos, a renovação do CNH, a primeira habilitação, você também pode dar entrada na primeira habilitação de forma digital, que são serviços de maior volume de atendimento, todos eles estão disponíveis, além dos demais, né, que, como eu falei, são um pouco mais de 70 serviços digitais. Qual que é a avaliação que o senhor faz, né, da convergência dessa parceria, como o senhor mesmo falou durante a entrevista, entre Poupa-Tempo e Detran? Estão funcionando e quais são os serviços mais acessados nesses dois aplicativos que acabou virando um só, né? Com a transformação digital, Lilian, a gente teve, porque não só o Detran, mas o Poupa-Tempo com os seus demais serviços também tem feito uma disponibilização de serviços digitais bastante significativa, né? Então, com essa transformação digital, você tem um volume de atendimentos presenciais que diminui, né? E com o aculturamento, né, contínuo da população, isso é uma crescente. Então, quando você pega o volume de atendimentos do Detran e verifica o que tem disponível digitalmente, você identifica que 70% aproximadamente da demanda de atendimentos presenciais, ela pode ser feita de forma digital. Isso já consideradas aquelas situações, né, de pessoas que não sejam incluídas digitalmente, ou que tenham uma dificuldade, ou que por algum problema do processo, às vezes algum dado da base de dados esteja incoerente, aí ela vai presencialmente, enfim, mas 70% do volume acaba sendo possível de ser feito digitalmente. E o Poupa-Tempo, por sua vez, também nos demais serviços que possui, porque o Poupa-Tempo já tinha serviços do Detran, né? Sempre teve, desde a inauguração da primeira unidade, em 97, aqui na Sé, né? Na capital, no centro de São Paulo. Então, desde aquela época, ele já tinha serviços do Detran. Então, com a redução também dos seus serviços de uma forma geral, em termos de volume de atendimento, foi possível você disponibilizar os serviços do Detran exclusivamente ali no Poupa-Tempo. Dessa forma, você tem a retaguarda do Detran mais focada, né, disponível para fazer a análise da documentação que se faz necessária, além de outros serviços inerentes ao Detran, como fiscalização, enfim. Quando você tem o digital disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, você tem uma porta de entrada grande para o cidadão. Então, essa retaguarda ela recebe uma demanda um pouco maior.
Então, tem muito serviço que está na ponta digital e que necessita de uma análise numa retaguarda de um servidor do Detran. Então, essa integração operacional, ela traz ganho nesse sentido, ela permite que você consiga, né, otimizando recursos, né, ter essa condição para o cidadão e, ao mesmo tempo, otimiza o atendimento, otimiza a linha de frente. Então, ela tem sido boa, tem se demonstrado adequada, não é? E com a constante evolução aí dos serviços digitais e, por sua vez, também algumas automatizações, né, que nós temos feito e temos trabalhado na retaguarda, a gente entende aí que a equação, né, em relação ao atendimento do Detran, ela é boa, né? Então tem sido bastante frutífera aí essa integração operacional. O aumento dela, né, porque ela já, como eu já disse, ela já existia anteriormente. Lídio, então, para ficar bem claro, nós temos o aplicativo do Poupa Tempo e temos o aplicativo do Detran. Nas cidades onde não tem um órgão específico do Detran, mas tem o Poupa Tempo, a pessoa pode ir no Poupa Tempo. É isso? Isso, é assim, Jeremias. Os principais serviços do Detran, eles estão disponíveis não só nos canais do Detran, mas também nos canais do Poupa Tempo. Correto. Então, se a pessoa acessar o portal do Detran, ou o portal do Poupa Tempo, ou o aplicativo do Poupa Tempo, ela vai ter esses principais serviços. Agora, alguns outros serviços que têm um volume menor, a pessoa vai encontrar no Poupa Tempo do Detran exclusivamente. Isso em relação ao serviço digital. Agora, independente, né, do serviço digital, caso ela precise do atendimento, esse atendimento é presencial, ou porque ela tenha dificuldade de fazer digitalmente, ou porque algum serviço que ela necessita fazer presencialmente, por exemplo, coletar biometria por uma emissão de CNH, sendo necessário, né, no caso da renovação, na renovação você faz o reuso da biometria, mas eventualmente você pode ter um tempo já maior de reuso tendo sido feito e você precisa coletar nova biometria. Ou outro exemplo, uma pessoa que precisa atualizar foto, eventualmente aquela foto já não está identificando aquele cidadão. Você tem cidadão, por exemplo, que faz uma cirurgia bariátrica e muda a fisionomia do rosto. Então, em casos como esse, você precisa ir no presencial. Então, a pessoa precisando ir no presencial, ele está com uma capacidade reduzida, né, seguindo os protocolos e agendado. Então, o agendamento, Jeremias, seja para o Poupa Tempo ou para unidades em municípios que não tenham Poupa Tempo, a pessoa sempre acessa através do Poupa Tempo. Então, o aplicativo do Poupa Tempo, o portal do Poupa Tempo, é que disponibilizam a agenda para a pessoa ser atendida presencialmente. Então, indifere se aquele município tem ou não o Poupa Tempo, tá bem? E, como eu disse, os principais serviços também de maior volume também estão lá no portal e no aplicativo do Poupa Tempo. No aplicativo do Poupa Tempo você tem lá por exemplo, no portal da mesma forma, você tem lá por famílias de serviços, você tem lá documentos pessoais que você vai encontrar CNH, você tem a parte de veículos, e ele é bem intuitivo, né? A pessoa com certa tranquilidade consegue navegar e encontrar o serviço que ela necessita. Nunca é demais reforçar o quanto é importante doar sangue e salvar vidas também. Na semana do Dia Nacional do Doador de Sangue, em 25 de novembro, várias ações incentivaram os doadores. Uma delas foi a campanha de doação de sangue em algumas estações metroviárias aqui na capital paulista. Pessoas estão passando e estão vendo o movimento, estão perguntando muito e estão doando. Isso é muito importante que elas estejam vindo até nós para que a gente possa orientar e eles doarem, enfim. É estratégico. Eu estava aqui passando por hoje, como eu já dou nas clínicas, não custa nada estar aqui, já fazer por aqui mesmo, né? E sem falar, gente, que aqui no Tatuapé é um acesso tão grande, tantas pessoas que poderiam estar doando, está ajudando ao próximo. As doações, elas já vinham caindo e por conta da pandemia, a gente teve uma queda muito acentuada. Isso fez com que os estoques caíssem a 30% do quanto era anteriormente. É gratificante, né? A gente saber que, independente de quem a gente está ajudando, que eu não sei para quem vai,
mas é uma sensação ótima de você estar fazendo bem para o próximo, mesmo sem saber a quem. E quem não conseguir doar aqui hoje, pode fazer um agendamento pelo site e doar nos nossos postos de coleta. O programa TV em Revista vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Já estamos de volta e com boas novas sobre a vacina Coronavac. As primeiras 120 mil doses chegaram em São Paulo na manhã do dia 19 de novembro, com grande expectativa das autoridades e de nossa sociedade. O estudo clínico dos imunizantes está na fase final e os resultados devem ser conhecidos na primeira quinzena de dezembro de 2020. O governo do estado de São Paulo recebeu na manhã desta quinta-feira 120 mil primeiras doses da Coronavac. O material foi importado da China e desenvolvido pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. O governador João Dória, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, e o secretário estadual de saúde, Jean Gorenstein, acompanharam a chegada do lote, que foi trazido em um voo da China que desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Esta é uma das vacinas que vai ajudar a salvar a vida de milhões de brasileiros. Nós estamos aqui para receber esse primeiro lote de 120 mil doses. Até o final de dezembro serão 6 milhões, até janeiro 46 milhões e muito em breve poderemos chegar a 100 milhões de doses. Torcemos sim por outras vacinas também. A vacina salva, a vacina pode colocar a normalidade na vida do país. A Coronavac está na terceira e última fase de testes e, para ser aplicada na população, precisa ser autorizada pela Anvisa, o que deve acontecer após a conclusão do ensaio clínico. O estudo mais recente sobre a vacina aponta que ela é segura e tem capacidade de produzir resposta imune no organismo 28 dias após sua aplicação, em 97% dos casos. O ex-deputado federal Luiz Carlos Rauli, também professor, economista e tributarista, falou com a Rede Alesp sobre a proposta de emenda à Constituição da reforma tributária aqui no Brasil, que está em tramitação no Congresso Nacional. Tudo bem, Sérgio, Conexão Legislativa, Alesp, né? Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Isso, exatamente. Uma Cris, né? Uma alegria muito grande de poder falar com vocês mais uma vez. Já estive na Assembleia Legislativa várias vezes, fazendo palestras sobre a reforma tributária, que é o meu tema há mais de 30 anos. Fui secretário da Fazenda do Paraná 2 vezes e 7 mandatos, como você disse. Então, foi da ideia da simplificação tributária do Supersimples que chegamos a esse projeto de reforma tributária completa, que é o APEC 110, que está no Senado. Só para tipificar e configurar o quadro, tem uma PEC na Câmara, que é a 45, né, que é do Baleia Rossi, estava pensada na 293, que era também de minha autoria na Câmara dos Deputados, que com o fim da legislatura passada, eu não me elegi, e o Baleia Rossi desapensou essa PEC e reapresentou com o número de 45. Ela é muito parecida com a 293, e a 293 eu levei para o Senado, pelas mãos do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e mais 65 senadores que subscreveram a PEC 110. Então, você tem a 45 na Câmara, a 110 no Senado, tem a proposta do secretário de Fazenda e tem a contribuição do governo federal. Essas são as 4 principais. Depois você tem outras propostas e gravito em torno dessas 4 propostas. Mas as 2 principais é a do Senado e a da Câmara dos Deputados. E a comissão mista foi criada este ano, né, com 25 deputados, 25 senadores, tendo como relator o relator do Senado, o senador Roberto Rocha, que é líder do PSDB no Senado, o relator, agora ele é presidente da comissão, né, ele era relator da 110, e o relator da 45, que é o líder Aguinaldo Ribeiro, passou a ser o relator das 2 PECs. Então, o que nós temos hoje? 2 projetos, 2 grandes contribuições, outras contribuições do Brasil inteiro, sendo relatadas pelo líder Aguinaldo. Então, eu estou aqui defendendo
a integralidade da PEC 110 e a união das PECs, né? É isso que eu vim falar com vocês para o bem do Brasil. A nossa proposta, ela pretende fazer uma reengenharia tributária, tecnológica 5.0 na cobrança, o fim da burocracia na parte da cobrança dos impostos, da declaração de impostos, para proporcionar o crescimento sustentado e a inclusão social. Então, é uma proposta fraterna e solidária. Então, é isso que nós estamos defendendo. Simplificação radical da base de consumo, simplificação da base de renda, reestruturação da base patrimônio, que são as 3 únicas bases tributárias universais conhecidas. Os impostos e contribuições do mundo inteiro só vêm de 3 bases tributárias. O patrimônio das pessoas e empresas, que onde está lá o IPTU, o IPVA, o ITR, o Imposto de Transmissão, Causa-Morte e Intervivos, o Imposto de Rendas e Provento de qualquer natureza, onde estão os salários, dividendos, juros, os aluguéis, os royalties, e o consumo das famílias e das pessoas, onde estão os bens e serviços consumidos por essa população. Então, 3 bases tributárias, que no Brasil tem 9 grandes tributos na base do consumo hoje, 2 tributos na base de renda e uma base patrimônio esfacelada. Então, a PEC 110, ela simplifica, elimina todos esses 9 tributos da base de consumo, elimina todos os penduras que tem na folha de pagamento, que é subbase da folha, porque a folha de pagamento é a contribuição previdenciária, o dobro da do empregado, tem o fundo rural, tem o salário educação e tem também o sistema S. Então, a gente quer simplificar também, diminuir a carga tributária da folha para aumentar a empregabilidade, eliminar a CSL do imposto de renda e torná-lo progressivo, aumentando a tributação do imposto de renda, diminuindo a base do consumo, né? E no patrimônio uma reestruturação e uma municipalização dos tributos patrimoniais. Então, resumidamente, a proposta 110 é simplificadora radical na base de consumo, simplificadora na base de renda e torná-la progressiva, e reestruturante na base patrimônio, né, que é a propriedade. E tecnologia de 5.0 de cobrança online, o modelo será de cobrança no ato, acaba com a papelada, com o ato declaratório, será tudo cobrado. Passou o cartão, paga o imposto, o dinheiro da empresa entra separado. E no mesmo dia distribuir para o Estado, município e União. Terceira parte é diminuir a carga tributária das famílias de menor renda, que o Brasil tributa quase o dobro do que tributa as famílias mais ricas. Para você ter uma ideia, nós somos um dos países onde se paga mais impostos, né? Isso é fato. Eu não sei se é o terceiro. Os que ganham menos. Os que ganham, exatamente. Eu vi um exemplo de uma conta de luz, viu, Luiz Carlos? Que você gosta que chame de Howley, né? Isso, Carlos Howley. Howley, que é mais conhecido, né? Você é mais conhecido como Howley. É uma marca, né? É uma marca. É a marca. Você já é uma marca, né, meu garoto? E eu vi uma conta de luz de um consumidor que ele apresentou, né? Que ele ficou indignado porque na conta de luz dele, os tributos, né? Eram mais caros do que o próprio valor da conta. Então, quer dizer, não é? Telefonia, isso. Telefonia Exato. também, combustível também. Então, deixa eu explicar. O IPEA, que é o Instituto de Pesquisa do Ministério do Planejamento Federal, e antes disso, a FIP São Paulo, a professora Maria Helena Zucco, fez um estudo de qual é a carga tributária por cada salário mínimo. Ela começou até 2 salários mínimos até acima de 30. Quem ganha até 2 salários mínimos, aí eu já parti para o estudo da FIP, do IPEA, que é o mesmo, só que mais recente, 53,9% de carga tributária para aqueles que ganham até 2 salários mínimos. Por que é isso? É exatamente o que você falou. O excesso de tributo na comida, na roupa, nos remédios, na luz, em todos os setores. Então, como as famílias que ganham menos, elas consomem quase tudo que ganham, não poupam, né? Poupam pouco. As famílias de classe média alta e rica, elas consomem menos e poupam mais. Quer dizer, então, a carga tributária, quem ganha até 2 salários mínimos, é 53,9%. Ou seja, R$2.000 de salário tem 1.080 de imposto, né? Direto e indireto. Quem ganha acima de 30 salários, só 29%. Ora, é desumano, né? Além de ser desonesto o sistema tributário brasileiro que faz isso.
Então, a carga tributária precisa ser deslocada. E por que acontece isso? Porque na divisão de tributo, propriedade, renda e consumo, comparando a carga tributária do Brasil com o resto do mundo, principalmente os países da OCDE, que são os países mais ricos do mundo, e comparando com os Estados Unidos, que é um sistema à parte, vou fazer 3 comparações. A base de consumo no Brasil, a arrecadação 100% do Brasil, da União, Estados e Municípios, somando as 3 bases, propriedade, renda e consumo, 50% da carga tributária vem do consumo, 21% vem da renda, que provém de qualquer natureza, 4,4% vem do patrimônio e 20%, quase 21%, vem da folha de pagamento. Bom, para comparar, o Brasil é 50% no consumo, a OCDE é 32%, a média, né, de 100%, nos Estados Unidos só 17%. Por isso que os Estados Unidos é a meca do consumo, porque a carga tributária do consumo é baixíssima. Em contrapartida, a carga tributária na renda nos Estados Unidos é 50% e no Brasil 21%. E na Europa, 34%. E no patrimônio, Brasil que é 4,4%, na Europa é 5,5% e nos Estados Unidos é 11%. E o restante é previdência, que é mais ou menos equilibrado, embora nos Estados Unidos seja baixo, mais baixo que todo. Então, quanto mais você tributa a rendas e proventos de qualquer natureza, pessoa física e jurídica, menor a necessidade de imposto do consumo. Quanto menor a necessidade de tributar o consumo, maior o poder aquisitivo das famílias, menor carga tributária nas empresas, né? Aumenta a competitividade das empresas. Então, o cerne da questão é essa. O excesso de impostos que existe hoje, que fez o manicômio tributário jurídico, a supercarga tributária na base do consumo, que tornou o sistema mais injusto e iníquo do mundo, né? E terceiro, o mais burocratizado e caro do mundo, e também o manicômio jurídico que o Brasil tem do excesso de impostos, com 5 trilhões de estoque de contencioso na justiça e administrativo, 72% do PIB. Basta você passar aqui em São Paulo, no centro, e ver lá o impostômetro, né? Aquilo é arrecadado. É impressionante. Pois é, mas o arrecadado. Sérgio, é só o arrecadado. Aquilo é só a arrecadação. O Brasil arrecada. Não, mas isso que eu estou querendo mostrar. Por ano. Você vê o quanto se arrecada o governo, né? A arrecada de imposto. É um troço impressionante. Aquilo não para, é o tempo todo girando, são trilhões, né? Agora, aí eu te pergunto, para onde vai esse montante todo, esse dinheiro todo, né, que é descontado, né, do povo, que é tirado do povo? A União, Estados e Municípios arrecada por ano 33% a 35% do PIB. 2 trilhões e meio num PIB de 7 trilhões e 200. Só que deixa de arrecadar por ano 500 bilhões, que são as renúncias fiscais, isso representa 7% do PIB, 1% de custo burocrático, 72 bilhões por ano, deixa de arrecadar. O contencioso administrativo judicial e a dívida ativa, o que é a inadimplência? Você declara que vai pagar o imposto, chega no dia de pagar, você não paga. Você tem essa opção também, né? Por ano, mais de 200 bilhões deixam de pagar os impostos. Então, 500 de renúncia, 200 bilhões de inadimplência e contencioso por ano, 700. Mais 72 de custo burocrático, isso dá 772 bilhões por ano, que não entra nos cofres da União, Estados e Municípios, mas que estão dentro dos preços das mercadorias, dos bens e serviços consumidos pelos 212 milhões de brasileiros. Fora isso, você tem um PIB informal de 25%. Então, o PIB brasileiro contabilizado, formal, é de 7 trilhões e 200. Então, você tem um PIB não informal, sonegado, de 1 trilhão e 800 por ano, que deixa de arrecadar 600 bilhões por ano. Entendeu o que estou falando? Então, o Brasil, aqueles 2 trilhões e meio, quando entra nos 5.570 municípios, 27 unidades federadas no governo federal, fica sem receber, mas está nas costas do consumidor, que eu chamo de gorduras trans, que é o mau colesterol, que mata as empresas
mata a concorrência, mata os empregos, mata o salário líquido e mata o poder de compra e derruba a economia brasileira. Então, o que nós temos pela frente é esse sistema tributário anarco-caótico que precisa ser desmontado e reconstruído com bases clássicas universais que já são adotadas há mais de 50 anos nos Estados Unidos, no Canadá e nos países, principalmente, da Europa Ocidental. Agora, você, na sua opinião, claro, isso aí a gente vem escutando direto de que querem mudar, né, essa questão do tributo, né, de impostos, de pagamento. O pobre, a pessoa mais rica, quem é mais rico, pagar mais, né, do que quem é menos favorecido, tem menos dinheiro, mais pobre, vamos dizer assim, e o rico pagar mais impostos. Como é que você vê essa situação, hein, Raul? Nós temos 3 Seria enfrentamentos. correto? Seria certo? É o terceiro tripé nosso. O primeiro, repetindo, é a simplificação do sistema tributário, eliminar o excesso de tributo, deixar um imposto único na base do consumo, o imposto de valor agregado, né? Destino, alíquota por fora, cobrança eletrônica online, né? Não mais declaratório, o imposto será cobrado a cada transação. Passou o cartão, o imposto fica retido, ok? O segundo pilar é a tecnologia 5.0 e o terceiro é diminuir essa carga tributária dos mais pobres, realocando essa carga tributária para os mais ricos. De que forma? Primeiro, ao você eliminar a guerra fiscal da União, dos estados e municípios e as renúncias fiscais federais, só na base de consumo, nós vamos economizar de alíquota de impostos por ano 300 bilhões. Dos 2,5 trilhões, 300 bilhões não serão mais necessário ter carga tributária nas costas do consumidor brasileiro. Ao acabar com a inadimplência, com a dívida ativa e o contencioso tributário desse tamanho de 200 bilhões, então você deixa de ter alíquotas adicionais e economiza 200 bilhões, 300 com 200, 500. Ao colocar o sistema eletrônico 5.0, que nós queremos um modelo que está sendo desenvolvido por um empresário de Santa Catarina chamado Miguel Aboab, que é um modelo tecnológico 5.0 mais avançado do mundo, produto nacional, nós vamos economizar mais 50 bilhões. Então, nós podemos tirar dos preços das mercadorias consumidas, dos bens, das mercadorias e dos serviços consumidos da população, 500 a 550 bilhões por ano. Isso sai, desaparece. E fica a mesma arrecadação. Então, o primeiro ganho é esse. O segundo ganho, pegar comida, remédio, água, luz, esses itens mais essenciais da vida humana, e reduzir a carga tributária, por exemplo, de comida e remédio. Hoje, no Brasil, é 33% e 34% de alíquota média, segundo a Associação Brasileira da Indústria e Alimentação, a ABIA, com sede em São Paulo. Então, nós queremos reduzir para a alíquota internacional, média internacional, que é de 7%. Só aí você dá 26% de ganho para cada consumidor brasileiro. Segunda fórmula é a nota fiscal Brasil. A exemplo da nota fiscal paulista, Paraná, que hoje a gente usa para pagar IPVA, para fazer sorteio de prêmios, né? Nós vamos utilizar também para devolução do imposto para as famílias de baixa renda que tiverem excesso de carga tributária para tornar o sistema progressivo e justo. Por exemplo, a carga tributária medida pelo IPEA hoje de 2 salários é 53,9% e de quem ganha acima de 30 salários é 29%. Primeira medida, reduzir essa carga tributária proporcional ao ganho dessa pessoa. Então, nós podemos diretamente com a diminuição dos impostos de comida e remédio, outros itens, transferindo essa carga para o mais rico. Segundo, devolver imposto para essa pessoa pelo CPF dela, como fizemos agora o pagamento do auxílio crise, né? Todo mundo tem seu CPF, todo mundo vai ter sua conta, todo mundo vai tirar a nota fiscal Brasil, a exemplo da nota paulista, vai ser uma nota só no Brasil, vai ser uma cobrança única que os estados e a União vão fazer junto. Quer dizer, quando você cobrar o imposto de bem e serviço, que é o IVA nacional,
A União vai ter 35% desses impostos, os estados 42% e os municípios 23%. Então, cada cobrança já divide o dinheiro na hora, para a União, estados e municípios, e aí tem uma sobra que a gente vai pôr para devolução para baixa renda mensal. Exportou, devolve imposto, máquina, equipamento, ativo fixo, devolve imposto, como no mundo inteiro é feito há 50 anos. Terceira medida vai ser a transferência dessa carga tributária de consumo, que hoje está em 50% no Brasil, e a imposto de renda 21%, lembrando que a média da tributação internacional de imposto de renda é 34%. O Brasil é 21%, Estados Unidos 50%. Então, nós podemos fazer uma projeção de 15, 20 anos, tirando meio ponto por ano do consumo, transferindo para a renda. Por que não dá para tirar da noite para o dia? Porque vira uma revolução e aí nós não queremos fazer, né, nenhum tipo de revolução. Queremos fazer um sistema que seja implantado gradativamente e que tenha aceitação da população. Então, você vê que, dessa forma, equilibrada, nós estudamos por décadas esse problema. A consultoria da Câmara, do Deputado, do Senado da República, da melhor qualidade do Brasil, de altíssimo nível, o apoio de institutos, universidades, da OAB, de todos os estudiosos na matéria, não só do direito tributário, mas também da economia e da administração, né, da União, Estados e Municípios, prefeitos, governadores, né, o governo federal. Fizemos uma sistematização desse modelo brasileiro adulto, modelo internacional, e uma adaptação usando a melhor tecnologia disponível, que é essa da cobrança eletrônica. Então, quando nesse momento você implantar esse modelo, metade da sonegação vai ser formalizada, daqueles 1 trilhão e 800, porque nós não queremos mais sair correndo, que o fiscal, o auditor municipal, estadual, federal, saia correndo atrás do caminhão de contrabando, cercando na estrada, na fronteira. Nós vamos adotar o siga o dinheiro, follow the money, né? Não é isso que a Polícia Federal, os promotores e os juízes, siga o dinheiro que você acha. O Garganta Profunda do Washington Post, né? Follow the money, né? Siga o dinheiro. Então, ao seguir o dinheiro, o fisco brasileiro, ele vai diminuir a sonegação na hora em 50%, acaba com a corrupção no setor, zera a inadimplência, nunca mais o imposto ficará sendo devido, a não ser operações em dinheiro, que aí vai ter um batalhão de auditores no Brasil inteiro, de fiscais, para controlar isso. O contencioso judicial e administrativo continua, só que o imposto já fica pago. Quer dizer, hoje a empresa compra mercadoria, vende mercadoria, processa, o dinheiro do imposto fica 30 dias dentro da empresa para pagar no 10º dia do mês seguinte. Essa operação vai ser online, vai ser diária. Então, vai haver um ganho de burocracia, você vai economizar 50 bilhões por ano. E os 700 bilhões, né, e os 500 bilhões que a gente colocou de economia, 300 do fim da guerra fiscal, né, das renúncias fiscais só na base de consumo, e 200 bilhões da inadimplência que existe hoje. Então, o Brasil muda. O Brasil, nos últimos 40 anos, cresceu a 2% ao ano. Nos últimos 50 anos, de 1931 a 1980, nós crescemos a 6,3% ao ano. Por 50 anos seguidos, 3% a mais que os Estados Unidos, quase o dobro dos Estados Unidos. Só que de 1981 para cá, caiu para 2%, bem abaixo da média mundial, que é 3,4%. Nos últimos 10 anos, o Brasil zerou o crescimento, está em zero. O PIB de 2020 está do mesmo tamanho do PIB de 2014. É isso que você... Desculpe, de 2011. E os últimos 6 anos, quando pegou a crise de 2015 e 2016, né, que veio o impeachment por causa disso, e somando a crise desse ano, nós estamos 10% negativo nesses 6 anos. Então é isso. Esse modelo é mais do que... Seu Plano Real foi o maior acontecimento econômico do Brasil em 1994, quando criou a moeda real e acabou com a inflação no tempo do Fernando Henrique Cardoso, que foi extraordinário, né? Maior acontecimento econômico. A reforma trabalhista foi boa, a previdenciária foi boa, mas ela é para despesa, né? A reforma administrativa é para despesa. Essa não, essa é para gerar riqueza. Esse dinheiro vai para o bolso do consumidor,
550 bilhões por ano vai para o bolso do consumidor. As empresas vão voltar a ter competitividade, uma com a outra, acaba com esse negócio. A minha empresa tem incentivo fiscal, a tua não tem, viu, Sérgio? Você está em São Paulo, vou dar um exemplo bem claro. Com a tua família há 50 anos, numa fábrica de bolacha, chega o bacana do Raul, ganha o terreno da prefeitura, os incentivos fiscais municipal, do ICMS no estado, vai no BNDES, financia subsidiado uma fábrica de bolacha novinha, 0 quilômetro. O que vai acontecer com a tua fábrica de bolacha? Vai quebrar. Não vai quebrar? Então, esse capitalismo idiota, estúpido, predador, acaba. Cada empresa vai ter a mesma regra norte, sul, leste e oeste, acaba com as barreiras interestaduais, acaba com a briga entre os municípios, um sistema único, tecnológico 5.0 e racional. Então, o Brasil... Legal, Raul. As empresas ótimo, tudo isso que você está falando. Agora, o que eu quero saber é a garantia. Qual a garantia, por exemplo, que unificar, né, os impostos, aí no caso, faria com que não houvessem mais inadimplência e sonegação? A cobrança automática eletrônica. Seria isso que você deu exemplo, através da internet, a cobrança automática? Quem deixa de pagar imposto no mundo inteiro é preso no ato. É crime contra o interesse nacional. Lá fora, nos Estados Unidos, qualquer lugar da Europa é crime, né? Então é assim, o que tem que fazer? Nós não reinventamos a roda, nem a PEC 45, nem a 110, nem a do secretário de Fazenda, nem a do governo federal. Nós vamos adotar o modelo que a OCDE, Estados Unidos e Canadá já adotam há 55 anos. Nós que adotamos o caminho diferente. Lá atrás, há 55 anos atrás, a emenda constitucional 18, de 65, dividiu a cobrança da base do consumo em 3. Deu um pedaço para o município, um pedaço para a União e um pedaço para o Estado. Quer dizer, e criou esse monstro, né, que nós vamos consertar 55 anos depois. Se Deus quiser, o Congresso Nacional, a comissão, o presidente das duas casas e São Paulo... Exatamente. Vai ser o maior vencedor. São Paulo vai ganhar tanto, porque São Paulo tem 1/3 do PIB brasileiro. O que atrapalha São Paulo? Essa guerra fiscal. O que atrapalha São Paulo é a formação de preço relativo das empresas. Não tem concorrência, né? Um quer matar a outra empresa, é o contrabando, é o descaminho. Um sistema tributário tecnológico simples acaba com essa fuleiragem toda. Ou você acha que toda essa sonegação que estão nas ruas, de algumas ruas de São Paulo, vai continuar? Não vai, porque esse dinheiro não é carregado em maleta. Esse dinheiro é nos bancos, é lá que nós vamos pegar. Já existe uma lei federal, desde 2015, que todo o depósito, todo saque de R$2.000 é obrigado a comunicar o Banco Central e a Receita Federal. Isso já existe, não precisa inventar. E outra coisa importante que a gente precisa registrar, que o sistema vai melhorar a competitividade das empresas. Então, o preço que tiver na rua vai ser o mesmo preço que tiver dentro da loja. Entendeu? Se alguém quiser ganhar na concorrência, vai ser pela qualidade do produto, pela logística da distribuição, voltar ao pressuposto capitalista internacional, que é a competitividade. Não o favor do Estado e nem a sonegação, nem também o descaminho, ficar manipulando o produto para fazer ele porcaria para vender mais barato. Então, o Estado brasileiro, a União, Estados e Municípios, os auditores de todas as áreas vão ter mais tempo de fiscalizar a qualidade do produto, o peso do produto. Então, esse contrabando que existe hoje vai ser eliminado pela tecnologia. Olha que ganho. Eu acredito que o PIB de São Paulo... Sem dúvida. O PIB de São Paulo é 33% do PIB nacional de 7,5 trilhões que deve dar hoje. Então é 2,5 trilhões do estado de São Paulo. Ele pode ganhar de cara 300 bilhões de PIB e 100 bilhões de arrecadação a mais por ano só com essa mudança. Raul, olha, a gente está chegando ao final do programa, não tem como, eu queria que você me desse uma resposta agora um pouco mais rapidamente, para a gente já chegar ao encerramento do programa, né? Meia hora, a gente ficaria aqui umas 3 horas, né? Porque tem muita coisa, muito assunto. Essa reforma tributária, né? Esse negócio de tributo não tem jeito. Em relação à geração de empregos, rapidamente, como a reforma tributária conseguiria aí fazer o país, Raul, voltar a crescer, né, nesse sentido, por exemplo?
Só ela resolve a geração de emprego. O Super Simples, quando eu fiz o Super Simples em 2006, ele gerou 1 milhão de empregos por ano a mais. A reforma tributária vai gerar 3 milhões de empregos por ano. Por quê? Ela vai diminuir os custos de produção, o custo de contratação e aumentar o poder aquisitivo das famílias e melhorar o salário dos trabalhadores com a diminuição dos encargos sobre a folha de pagamento. Então, é uma conjugação positiva, criando um novo círculo virtuoso na economia de renda-consumo através da diminuição do custo de produção interna. Então, os produtos brasileiros serão mais baratos e o poder aquisitivo das famílias maior. Todo mundo vai ganhar, é o ganha-ganha, e não tenho dúvida que vai acontecer isso. Esse, Luiz Carlos Rauli, grande fera, economista, tributarista, ex-deputado federal, batendo papo comigo aqui sobre essa reforma, né, a reforma tributária. Luiz Carlos Rauli, eu só tenho a agradecer e, claro, que eu quero marcar um outro programa com você, porque tem muito assunto, né, sobre a reforma, né, você sendo, inclusive, né, o autor dessa reforma para essa mudança, né, tomara que dê certo e tem que torcer para dar certo, para você mudar esse país. Né? Eu queria agradecer muito a tua presença e, numa outra oportunidade, a gente volta a conversar mais sobre reforma tributária, ok? Que Deus Obrigado, abençoe, Luiz. foco, força e fé, que o Brasil vai ter esse ano a sua reforma tributária. Abraço. Neste mês, com a introdução do Pix, que é o novo sistema de pagamentos no Brasil, o Procon de São Paulo divulgou algumas orientações aos usuários dessa ferramenta eletrônica. O secretário estadual de Defesa do Consumidor, Fernando Capês, ex-presidente da Lesp, tem os detalhes dessas recomendações. Confira agora. O Pix está aí. Hoje é uma realidade. Na verdade, o Pix nada mais é do que uma transferência eletrônica, só que ele é feito pelo aplicativo do seu celular. Pode ser feita aos sábados, domingos, feriados, à noite, quando as agências bancárias normalmente estão fechadas, muito mais prático e não tem cobrança de taxa. Mas também os riscos aumentam, porque é algo muito mais informal e o perigo de que a sua conta seja invadida por hackers. Portanto, tome cuidado, estude muito bem antes de aceitar a chave Pix. Não permita que se faça uma chave Pix sem a sua expressa e prévia autorização. E se isso ocorrer, reclame no site Procon SP. Use a modernidade, mas com as cautelas para não ter uma tremenda dor de cabeça. A campanha Natal Solidário 2020 já está a todo vapor nas principais estações de metrô aqui em São Paulo, esperando doações de brinquedos para as ONGs parceiras até o dia 10 de dezembro. A campanha Natal Solidário 2020 é uma iniciativa em que teremos caixas disponíveis em todas as nossas estações. Quem quiser, basta trazer um brinquedo novo ou em bom estado de conservação. A nossa campanha fica disponível até o dia 10 de dezembro. Basta trazer e a gente vai fazer toda a separação, a triagem desses brinquedos que serão encaminhados para a ONG da cidade de São Paulo. E o nosso principal objetivo é promover um Natal melhor para essas crianças, despertar o espírito natalino nos nossos passageiros para que eles possam proporcionar um Natal mais feliz para algumas crianças. Com ótimas ações e informações, o TV em Revista fica por aqui. Você pode rever essa edição na nossa programação da Rede Alesp e no nosso canal do YouTube. Até o nosso próximo encontro.